Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Essa é a parte 3 do nosso vídeo sobre a Revolução Russa. No vídeo de hoje, na parte 3 do vídeo, nós vamos resolver as questões 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vamos fechar a nossa resolução sobre a Revolução Francesa. E sem enrolação, a questão 10 é da VUNESP, ela também é uma questão fechada, uma questão aberta, e ela vai trazer o seguinte enunciado. No processo de implantação do socialismo na URSS, houve dois momentos distintos, tomando-se o ano de 1928 como referência. No primeiro, por iniciativa de Lenin, foram toleradas algumas práticas capitalistas. No segundo, a partir de 1928, tiveram início os planos quinquenais e a era stalinista. Ok. Questão A. Qual a denominação do programa leninista que facultou a restauração de algumas práticas capitalistas? Esse programa ele foi chamado de Nova Política Econômica, NPE. Por que ele precisou ser implantado na Rússia? Não é tão simples de ser entendido isso daí. Quando a Rússia faz a sua revolução socialista em 1917, a economia russa era extremamente atrasada. Ou seja, você não tinha uma Rússia industrializada. O que o Marx dizia em seus escritos que era referência para o processo soviético? Dizia que o socialismo só teria lugar em países de economia avançada, ou seja, teria que estar avançado numa revolução industrial, ter um proletariado forte para poder fazer a revolução socialista. Como a Rússia ela apressou as coisas, ela conseguiu fazer a sua revolução, entre aspas, dita socialista, sem ter uma indústria forte, precisou-se o quê? Acelerar o processo de industrialização na Rússia, certo? Por meio de uma política econômica capitalista, ou seja, toleradas algumas práticas capitalistas, para que quando a Rússia se industrializasse, implantasse de certa forma a economia planificada. Então você vai ver que a Rússia ela se torna um país de economia planificada apenas a partir de 1928, quando proíbe-se de fato as práticas capitalistas, porque até esse período, certo, a Rússia ela ainda tolerava algumas práticas capitalistas como uma forma de acelerar o processo de produção rumo ao socialismo. Era óbvio que aquilo era feito por meio do incentivo do Estado, sem discussão e de uma maneira extremamente acelerada. Mas o que a questão está pedindo é qual é a denominação do programa leninista que facultou a restauração de algumas práticas capitalistas. É a NPE, Nova Política Econômica. Alternativa B. A alternativa B vai dizer discorra sobre duas prioridades do primeiro plano quinquenal. Aí ele está falando, depois que eles extinguiram a NPE, que facultou algumas práticas no âmbito capitalista, eles instituíram os planos quinquenais. Nesse plano quinquenal de 1928 a 1933, que foi o primeiro plano quinquenal de fato da Rússia com economia planificada, eles priorizaram a indústria pesada e a agricultura. Certo? Então, indústria pesada e agricultura responde a B. NPE responde a A. Indústria pesada e economia e indústria pesada e agricultura responde a B. Portanto, a 10 está respondida. Vamos agora responder a questão 11 agora. Na questão 11, nós vamos ter esse extrato de texto, ela é uma questão fechada, tá bom, de responder, e ela vai trazer o seguinte extrato de texto. O êxito da Revolução Russa de fevereiro ou março, segundo o calendário ocidental, foi tão inesperado quanto sua eclosão. Nas províncias, o antigo poder governamental desapareceu de uma vez, sem esperar por orientação do povo, sem esperar por orientação, o povo instalou imediatamente novas autoridades. Beleza. As novas autoridades da Revolução Russa citadas no texto foram: quais foram essas novas autoridades instaladas após a Revolução de 1917?
Alternativa A Duma, o parlamento russo. Essa resposta A está errada, porque a Duma ela era o parlamento russo do antigo regime czarista. Portanto, a alternativa A está equivocada. Esse regime czarista ele foi extinto em 1917. Alternativa B, o Sindicato dos Operários Industriais. Também não. Quando você fala em Conselho ou Sovietes, nós não estamos falando em Sindicato de Operários Industriais. Sindicato, na verdade, ele é uma criação, de certa forma, ocidental. Eu sei que essa é uma discussão um pouco complexa no âmbito da sociologia, mas o fato é que na Revolução Russa o poder não foi entregue aos sindicatos. Então, terminou a conversa aí. A alternativa B está equivocada. Alternativa C, os sovietes, Conselho de Representantes Operários, Camponeses e Soldados. Correto. Os sovietes ele era o Conselho de Representantes de Operários, Camponeses e Soldados. Foi esses sovietes que tomaram o poder em 1917. Tanto é que o nome passou a ser chamado de República Socialista Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, por conta dos sovietes. A alternativa C está correta. A alternativa D vai dizer os inventores imperiais formados pela aristocracia rural. Essa alternativa está equivocada. Os interventores imperiais. Se em 1917 o império foi extinto, certo? O imperador inclusive foi preso e depois morto, você não tinha como, após 1917, o poder ser entregue a interventores imperiais. Sua alternativa está equivocada. Governadores nomeados pelo imperador, menos ainda. O imperador já havia sido destituído na Revolução Russa, certo? Portanto, na questão 11, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 12 da FUVEST. A questão 12 ela é de responder, tá, da FUVEST, e ela vai fazer a seguinte pergunta para o estudante. Qual a divergência entre Stalin e Lenin que conduziu a disputa pelo poder na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1925? Qual o desfecho dessa disputa? Com a morte de Lenin em 1924, abriu-se uma disputa pelo poder no interior da União Soviética. E essa disputa pelo poder, que foi bastante violenta, bastante fratricida, certo? Ela tinha dois líderes, Stalin de um lado e Trotsky de outro. Stalin defendia que a revolução deveria ser travada em um país só. E Trotsky defendia que a revolução deveria ser permanente e ser travada não apenas na velha Rússia, mas em outros países também. Então, a grande divergência entre eles era revolução permanente, do lado de Trotsky, revolução concentrada num só país, do lado de Stalin. E o desfecho da disputa foi que Stalin ele levou a melhor, né, eu falei isso no vídeo anterior, da questão da exclusão das imagens de Trotsky, certo? E da todo falseamento da história que ocorreu ali, mas isso é uma outra discussão. O fato é que Stalin ele se dá bem, ele toma o poder, ele expulsa Trotsky da União Soviética. Trotsky é obrigado a se exilar no México. Depois, agentes do serviço secreto stalinistas matam Trotsky no México. Tá bom? Questão 12 respondida. Questão 13 da FUVEST São Paulo vai trazer o seguinte enunciado. Qual das seguintes afirmações explica sinteticamente o fim da União Soviética, já caminhando para o final? O regime entrou em colapso porque os dirigentes estavam desmoralizados desde as denúncias de Khrushchev no 20º Congresso do Partido. As denúncias do Khrushchev no 20º Congresso do Partido ocorreu na esteira do processo da morte do Stalin, em que o stalinismo foi denunciado pela liderança soviética. Mas isso não contribuiu, ou se contribuiu depois, as consequências foram assim, para o fim da União Soviética. A União Soviética começa a entrar em colapso na década de 1980. No final da década de 1970 também, mas na década de 1980 que esse enfraquecimento econômico da União Soviética se torna perceptível. Portanto, na questão 3, a alternativa A está incorreta. A alternativa B vai dizer o regime deixou de ser sustentado pelo exército, adversário tradicional do Partido Comunista. O exército era um braço armado do Partido Comunista e nunca deixou
de respaldar o regime. O exército era soviético, portanto a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer: a vitória militar dos Estados Unidos na Guerra Fria tornou inviável a manutenção do regime. Mas que vitória militar dos Estados Unidos na Guerra Fria? A Guerra Fria ela não foi um enfrentamento militar direto entre as duas potências, certo? A Guerra Fria foi, como os historiadores denominaram, a relação que a União Soviética tinha com os Estados Unidos de se meter em várias guerras e de disputar, tanto no âmbito bélico, nas guerras em que eles se envolveram, quanto no âmbito diplomático, ou seja, uma disputa entre as duas potências que não chegaram a se enfrentar diretamente. Houve, óbvio, o episódio da crise dos mísseis de 63, que aquilo realmente colocou o mundo em alerta, mas não, certo? Não houve. Então, a alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer que o colapso do regime deveu-se à crise generalizada da economia estatal, combinada com o fracasso da abertura controlada por Khrushchev. A alternativa correta, ou seja, houve um fracasso e um colapso da economia planificada, da economia estatal, da presença do Estado na economia. E as medidas tomadas por Gorbachev para reavivar a economia da União Soviética não surtiram efeito, certo? A abertura controlada de Gorbachev não surtiu efeito. Na questão 13, a alternativa D está correta. E a alternativa E vai dizer: os líderes soviéticos abandonaram a crença no socialismo e decidiram transformar a União Soviética em um país capitalista. Se fosse tão simples assim, não ocorreu dessa forma. Os líderes soviéticos não abandonaram a sua crença no socialismo. Nós estamos falando de mais de 70 anos de regime que não se muda da noite para o dia. Portanto, na questão 13, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 14, vai falar sobre um paralelo entre a Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Russa de 1917. Tome muito cuidado a fazer paralelo entre esses dois acontecimentos. Por mais que seja possível fazer paralelo e estabelecer uma relação entre esses dois acontecimentos, eles têm que ser feitos com devido cuidado, para que você não coloque um acontecimento como consequência do outro e misture, porque nós estamos falando de 200 anos de distanciamento histórico entre esses dois acontecimentos, certo? Ou de quase 200 anos de acontecimento, não chega a 200 anos, mas há quase 130 anos de diferença entre esses dois acontecimentos. Mas vamos ler. O fragmento a seguir estabelece uma relação entre a Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Russa de 1917. Para os socialistas da segunda metade do 19, a Revolução Francesa é portadora de uma esperança que tem um nome, mas não possui ainda um rosto. Tudo muda em 1917. A partir de então, a Revolução Socialista possui um rosto. A Revolução Francesa deixa de ser matriz a partir da qual pode e deve elaborar-se uma outra revolução libertadora. François Furet, Ensaio sobre a Revolução Francesa, 1978. Essa relação é possível entre outros fatores, pois, por que essa relação é possível? Vamos analisar cada uma dessas alternativas e eliminar. Alternativa A. A primeira delas foi inspiradora da segunda, mas a francesa teve efeitos apenas nacionais e a Rússia expandiu-se para além de suas fronteiras. Essa alternativa está equivocada porque a Revolução Francesa ela não teve efeitos apenas nacionais. A Revolução Francesa teve efeitos no mundo inteiro e durante muitas décadas. Até hoje a Revolução Francesa nos inspira em alguns aspectos e princípios, por exemplo, liberdade de expressão, liberdade de reunião, etc, etc, etc. Igualdade é um exemplo da Revolução Francesa. Portanto, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer: as duas revoluções contiveram em seu interior variadas propostas e revelaram, ao final, a vitória dos projetos socialmente transformadores. Essa alternativa está correta, segundo o gabarito, porque as duas revoluções elas contiveram em seu interior variadas propostas e tiveram, sim, projetos socialmente transformadores
para a época. É óbvio que a Revolução Francesa é muito maior em impacto do que a Revolução Russa. Pode, sem dúvida nenhuma, a Revolução Francesa é muito mais sólida nos seus impactos do que propriamente a Revolução Russa. A alternativa B, ela está correta, mas em ambos ocorreram a vitória de projetos socialmente transformadores. Questão B correta, questão C vai dizer a primeira delas, no caso a francesa, foi inspiradora da segunda, mas a francesa foi dirigida pelo sans-culottes e a Rússia pelos bolcheviques. Na verdade, a Rússia foi dirigida, pelos sovietes, que eram os bolcheviques também, mas a Revolução Francesa não foi dirigida pelos sans-culottes. A Revolução Francesa foi dirigida por uma série de grupos ali, havia os jacobinos, os girondinos, havia sim os sans-culottes, mas eles não chegaram a dirigir o processo revolucionário francês, por mais que tenha tido importância. Portanto, a alternativa C está equivocada. As duas revoluções manifestaram caráter exclusivamente político, sendo ambas portadoras de propostas liberais e socialistas. Ambas não tiveram caráter exclusivamente político, ambas tiveram impactos na questão econômica, na questão social, tiveram impactos não apenas políticos, tiveram impactos diplomáticos, geopolíticos, ou seja, a alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer a primeira delas foi inspiradora da segunda, mas a francesa teve caráter burguês e a russa aristocrático. A francesa não teve um caráter burguês, obviamente, mas a russa não foi um caráter aristocrático. Portanto, na questão 14, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 15, também conhecida como última questão, que vai trazer o seguinte enunciado. No processo revolucionário russo, vocês têm que analisar os 3 excetos aqui. O exceto 1, os sovietes eram os comitês de soldados, operários e camponeses. Correto, os sovietes eram comitês formados por soldados, camponeses e operários, como nós vimos na questão anterior. E a 2 vai dizer, o Partido KD era formado por representantes da burguesia. Também, o Partido KD era formado por representantes da burguesia aristocrática, que vigeu ali antes e durante o processo revolucionário durante um tempo. Portanto, a 1 e a 2 estão corretos. E a 3 vai dizer, a Duma era a assembleia formada pelos representantes dos sovietes. Não, a Duma não era formada pelos representantes soviéticos. A Duma era um parlamento que se reunia temporariamente ali quando o czar chamava. Portanto, na questão 15 é a 1 e a 2 que está correta. A alternativa correta, portanto, é a C, que fala que a 1 e a 2 estão corretas. Portanto, na 15, a alternativa correta é a letra C. Obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilha e se inscreva no nosso canal.